hoje estamos aqui para a gente falar de um tema extremamente importante, que é o lipedema. E para compor o nosso bate-papo, nós estamos aqui com a doutora Renata, que é cirurgião vascular, e o doutor José Jorge, que é cirurgião plástico. A grande importância da gente estar trabalhando e falando desse bate-papo hoje é justamente que como é interligado a nutrição, a questão do vascular, trabalhando com essa dor, né? A gente fala uma dor, mas é um problema que muitas mulheres têm, que é uma predominância, né, de mulheres, e que às vezes quando a gente tem uma necessidade, às vezes não, na maioria das vezes há necessidade de, em casos mais específicos, intervir com a cirurgia. Então a gente está aqui hoje para conversar e trocar bastante ideias, a gente já trabalha junto, então vai ser muito legal, né? Com certeza. O Rê, fala pra gente, existe muito, como que eu posso dizer, dificuldade de se identificar o lipedema? Na verdade é muito fácil, né? Hoje o lipedema, pelas informações que chegam no nosso celular, na nossa, né, televisão, hoje a internet ela nos traz informação a todo lado. Então o lipedema, o diagnóstico dele é clínico, né? Então pela anamnese, pela conversa com o paciente, pelo exame físico, a gente consegue sim identificar se uma pessoa tem ou não lipedema. Isso nos extremos, né? Ou a pessoa realmente não tem, é muito visível, ou é aquela paciente que tem a perna muito avantajada, o membro superior também muito desproporcional à cintura, que nos chama muita atenção. O difícil é aquela paciente no limbo, né? Aquela paciente que a gente ainda tem dúvida no diagnóstico mesmo, palpando, conversando, que aí existe alguns exames mais específicos, como o ultrassom. Então, o vascular, ele tem esse manejo com ultrassom. Meus procedimentos, tudo eu uso o ultrassom. Então, esse manejo, para mim, é muito fácil, é muito prático, né? Pelo ultrassom, a gente consegue analisar se tem uma gordura ali naquele local, a extensão da gordura, a espessura daquela gordura, né? Temos outros também de imagem, como a densitometria corporal por DEXA, que é um exame muito rápido e prático também, que ele vai medir nos 4 membros a quantidade de gordura, de massa magra e até a estrutura óssea, né? Então, tudo isso nos auxilia no diagnóstico. Então, não é difícil, mas tem alguns pacientes que a gente também fica na dúvida. E aí tem esses outros recursos. Convênio cobre, não cobre? Cobre. O DEXA. Isso que é bom, né? Com certeza. Facilitar para paciente. Porque esse não é limbo, tão caro também. Às vezes esse limbo, a paciente fica muito tempo subdiagnosticada ou sem saber que tem um diagnóstico, e se ela passasse em algum profissional que entendesse um pouquinho, seria muito mais fácil diagnosticar, né? Com certeza, e essa história do profissional que às vezes não tem esse olhar, né, de pedir um exame assim mais detalhado, né? Exato. E eu mesmo vou falar para vocês, eu depois que começou essa fala maior de lipedema, que eu falei, gente, eu batia na quina, eu ficava roxa. Sempre tive todas as extremidades extremamente gelada, sempre tive muito frio, claro, tem a questão do hipotireoidismo também, mas a gente tá sempre ali sem entender. Às vezes, assim, uma forma de você pegar na perna num ponto dói mais. E é uma coisa que pode ter um tratamento mais rápido, específico, né? Com mais qualidade de vida, né? Eu falo que a paciente, ela chega para mim por dor na perna. E às vezes com algum vasinho, então acha que aquela dor é por conta de causa de fundo vascular. Então, chega bastante paciente por dor, né, na perna. E o lipedema é isso, é uma doença que gera muita dor, muita hipersensibilidade. Então, às vezes você tá batendo um papo, conversando, a pessoa, nossa, mas vou te contar tal coisa. Exatamente. A pessoa, nossa, você apertou muito forte, mas não, nem apertei. Então, uma hipersensibilidade que às vezes
o marido, o namorado, o colega acha que é frescura. Exatamente. E não é, né? E engraçado que pra Rê chega com dor, pra mim chega falando que tá gordinha. Ah, eu tô gordinha aqui, eu tô gordinha aqui. Aí você vai, você palpa um pouquinho. Meu, você sofre de uma doença. Você tem uma doença que não está diagnosticada. Que se você tratar, você não tá gordinha. Às vezes você consegue nem fazer a cirurgia. Isso. Alimentou bem, com o profissional certo, educador físico, encaminhou tudo o negócio. Nem cirurgia você precisa. Tem casos, óbvio, que precisa, né? Sim. Tem jeito. Mas nem sempre. Então, pra Rê chegar, eu tô com dor. Pra mim chegar, eu tô gorda. É. Pro Nutri, deve chegar com outra queixa. Então, tipo, cada um é um paciente multidisciplinar, né? Não é uma coisa só. Tem 300 coisas associadas. E não é fácil, né? Porque às vezes o paciente chega e fala que quer tratar ali especificamente, ou com um ou com o outro. E às vezes a gente precisa trabalhar todo mundo em conjunto, né, com esse foco multidisciplinar para trazer, né? Então, assim, a gente acaba entrando não só as nossas especialidades, como também uma boa fisioterapeuta com uma drenagem, né? Uma qualidade, um educador físico que vai saber respeitar, que vai saber a importância, porque não é todo tipo de exercício que traz benefícios também, né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade de tratar. Uma coisa que eu percebo muito é que, além da questão do lipedema e da questão da obesidade, que geralmente sempre tá, né? Associado. Não é associado, sempre tem um alto, né? Porque ela não é só aquela pessoa que tem aquele volume naquela extremidade só, mas tem a questão emocional. Né? Quanto que impacta essa questão? E impacta em tudo. Chega, né? As pessoas chegam para você com vasinhos que quer tratar esses vasinhos, chega para você que quer tratar porque tá se sentindo, né, gordinha, que não tá gostando, e de repente não tem esse olhar geral, né? Que eu falo que a gente é corpo, mente e espírito, não tem jeito. A gente tem que tratar o organismo como um todo e não ir ficando, né, por partes, né? Nós somos um sistema completo, um sistema maior, né? E tratar algo crônico não é tão simples, não é tão específico. No caso do lipedema, você não vai conseguir tratar uma pessoa certamente só com um profissional. Então, assim, eu como vascular posso fazer o diagnóstico, começar o processo de desinflamação. Eu sozinha não faço tudo isso, eu preciso da nutricionista, né, de suplementar, de fazer comer certo, eu preciso de um nutrólogo, eu preciso de um endócrino para a parte metabólica, eu preciso de um psicólogo, psiquiatra, igual você falou, né, do fisioterapeuta para drenagem, educador físico. Então, assim, o mundo do lipedema, ele é muito maior do que a gente imagina. E quando o paciente entende e abraça isso, ele consegue, ter maravilhas no tratamento. Mas até que chegue esse ponto de conscientização, bate lá na porta do José Jorge, né? Igual eu, né? Eu vim com limpar. sobrepeso, eu vim limpar. Ficar magra, me ajuda, né? E aí, aí cabe a ele, né? E é o que a essa gente, conscientização. Exatamente, é o que a gente fala lá no consultório. Você chegou queixando, eu tô com uma gordurinha aqui. Qual é a causa dessa gordura? Realmente é uma gordura que ela é lipável, a gente vai lipar, ou é uma gordura que ela é visceral, ou é uma gordura que ela é realmente de uma doença, por exemplo, lipedema, que não é só lipoaspiração. Então eu trato mais o paciente por dentro do que por fora, porque não tem estética boa se por dentro tá ruim. Então, a paciente que se alimenta direitinho, faz atividade física, tem um sono regular, acompanha com outros profissionais, o pós é 10 mil vezes melhor do que aquela que chegou lá pra mim, lipou e no dia seguinte tá lá sofrendo pós-operatório. Tá inflamando de novo, né? Porque na verdade o processo do lipedema ou o processo de qualquer cirurgia, vamos assim dizer, independente de ser o do lipedema, é você tratar primeiro o processo inflamatório, é você desinflamar para poder realmente fazer a cirurgia ou fazer o tratamento, né? É o que eu falo, a hora que vai pro meu consultório, primeira coisa,
o gatilho é o motivo que eu tô aqui é o lipedema. Mas será que o gatilho do seu lipedema não é uma desbiose intestinal? Que você não digere bem, que você não absorve bem, que você tá desnutrida, às vezes tá acima do peso e tá desnutrida? Como você falou, dorme, faz atividade direitinho, come comida de verdade. Então, quer dizer, olha o processo que se faz. Hoje eu ainda atendi um paciente que é exatamente isso. Dorme muito tarde, acorda muito cedo, quer dizer, fome oculta, necessidade de excesso de cafeína para se manter acordado, quando não o próprio, que agora é uma bomba que tá aí tudo nas redes sociais falando de energético. Então, quer dizer, isso daí vai gerar os energéticos, mais gordura visceral, que vai aumentar todo o processo inflamatório de todo o restante do organismo, que vai piorar outras coisas ou dar gatilhos para outras doenças crônicas, né? E aí, aonde a gente vai conseguir tratar isso? Né? É conscientizar, né? Conscientizar numa consulta da importância de diminuir essa gordura visceral de dentro para fora, de dormir, de comer direitinho, de beber água. Gente, as pessoas não bebem água. Não bebe água, né? Não, eu falo assim, o corpo não sabe se é sábado, domingo ou feriado. Então, atividade física, igual fala que é 150 minutos por semana, não né? Não é receita de bolo. Não é receita de bolo, é para cada um, né? A ideia, é claro que a gente tem que respeitar toda a realidade do paciente, rotina, tudo, mas se a gente não conscientizar a importância, que eu falo assim, são dos 6 pilares, né? A alimentação, o sono, a água, o intestino, o emocional e o exercício físico, você não vai balancear nunca, né? E aí o corpo vai criando cada vez mais processo inflamatório que vai dando gatilhos ou genéticos ou epigenéticos, de acordo com o que está nessa realidade, e vai só piorando toda a situação, né? E aí as pessoas às vezes depositam só numa cirurgia plástica a solução. Tem tudo nas minhas costas, né? Vai tudo nas suas costas. Tudo nas costas da Rê, ou vai jogando a culpa no outro, né? E isso é muito comum do paciente com doença crônica. Jogar a culpa em alguém e não abraçar a causa. Isso é muito comum no consultório, né? Igual, às vezes, a gente tem um paciente em comum que, por mais que eu fale, você fala, não depende só da gente. Depende da pessoa de entender que aquela doença agora é para sempre, né? Sim. E eu falo uma coisa que o meu lema do lipedema, eu brinco, que é nunca engorde. Porque assim, a partir do momento que a pessoa engorda, ela vai estocar aquela gordura. Então, para ela nunca mais engordar, entre aspas, ela precisa de pessoas para auxiliar isso, né? Porque se ela chegou a esse ponto é porque ela não sabe, ela não consegue sozinha fazer o processo. Então, é onde a gente procura outros profissionais e, às vezes, né, a gente se sabota, não adianta. A autossabotagem é o que eu falo, não é só entregar um plano alimentar calculadinho, cheio de fitoquímico, cheio de nutrientes, vamos fazer um suco verde, um vermelho para poder dar todo esse metabolismo funcionar, é lindo, só que se a pessoa se autossabota e ela não consegue nem se autogerir, né? Que nem essa paciente específica que a gente estava falando antes até um pouquinho, ela tá super bem acompanhada, ela tá com a Rê, tá com medicação para isso, ela tá comigo, a alimentação dela tá toda calculada, organizada por horário dentro da rotina dela, mas ela pula a refeição. Até para emagrecer a gente tem que comer, senão o seu metabolismo trava, né? E se você não der nutriente, o que vai acontecendo? Esse efeito platô chega antes, você começa a desmotivar e aí você acaba não conseguindo ajudar a paciente. Aí dá a impressão de que você tá cobrando e na verdade a ideia não é cobrar. Eu também tenho um lema comigo, né? Que é o antes feito que perfeito. A gente vai junto dentro daquilo que eu consigo te ajudar, mas é o que eu falo, a história da autossabotagem às vezes é onde a pessoa tem inconsciente. Ela não sabe aonde que ela se autossabota, porque já é normal para ela. Né? Não é normal, na verdade é comum, mas não é normal. Então aquilo ali é o que eu falo, onde a gente tem que levar esse autoconhecimento de que conscientizar que é uma doença crônica, que vai ter que ter tratamento, que vai ter que trabalhar multidisciplinar e que tem que mudar.
tem que mudar o estilo de vida, senão a gente roda e não sai do Eu lugar. acho que essa você acabou de falar, mudança do estilo de vida. Essa é a chave também do lipedema. Porque se você não tem isso, você não consegue fazer mais nada. Talvez ir no meu consultório, no seu, no do Zé Jorge, sem a mudança do estilo de vida, em algum momento ela vai ter a recorrência da doença, né? Essa é a grande chave. E até a pessoa entender isso, pode demorar um pouquinho. Por isso que eu acho que é importante a gente sempre conversar, explicar, né? E elas se sabotam do tipo, eu falo no consultório, né, você precisa acompanhar, por exemplo, com um bom nutricionista, que não vá fazer dietas mirabolantes do tipo a low carb, a high protein, o jejum, não sei lá da coisa. Toda dieta tem os seus prós e contras, mas o que importa é o que está na balança, o que ao longo do dia você comeu. Aí você foi lá, nutrimontou, deu tudo certinho e você fez um mês, não deu certo. Ah, não, essa nutri não é boa, eu vou em outra nutricionista. Meu, você nem avisou, olha, isso deu certo, isso não deu certo, isso foi bom, isso não foi bom. Você tem que dar a chance do profissional te conhecer e saber, olha, isso foi bom pra você, isso não foi bom. Antes feito do que perfeito, né? Melhor você ir tentando aos pouquinhos, porque você tentou uma vez, não dá, desisto, vou seguir assim. Porque na verdade você tem que conseguir acessar. Se você não consegue acessar esse paciente para você entender onde que está a dificuldade dele, se ele não traz num retorno, numa segunda consulta, numa terceira consulta, aonde está a dificuldade, a gente não consegue acessar e falar, não, peraí, vamos por partes. Né? É igual eles querem a dieta da moda, eles querem a dieta, agora tem até a dieta do lipedema, que é um milagre. Mas assim, você tem que, primeira coisa é se autoconhecer. Sim. Aonde você está? Aonde você quer chegar? Uma das perguntas que eu pergunto para todos eles depois, como você quer estar daqui 10 anos? Sua meta de vida, né? A meta de vida, porque você tem que ter um objetivo, você tem que ter autoconhecimento. Peraí, eu ensino, eu ajudo eles até se organizar, né? Para a semana. Eu atendo às vezes a família inteira, o pai, a mãe, os filhos, falo, então vamos tentar fazer o dia de todo mundo lavar as folhas para a semana inteira, organizar o suco. Eu tenho um suco que chama suco nutritivo, né? Aí tem um paciente que até hoje às vezes ele fala assim, eu tô firme, ele não é mais meu paciente agora, ele fala assim, eu tô firme no suco vivo. Por quê? Você tá dormindo, vem de horas de sono, você vai pôr o que dentro do seu organismo? Você tem que pôr uma coisa minimamente processada, o alimento mais nutricionalmente ali, rico de fitoquímico, rico de antioxidante. Por quê? Para você limpar esse organismo nesse primeiro momento, né? Então eu falo que é o suco vivo, que muita gente fala, é suco detox. O nosso processo de detox está acontecendo o tempo todo no nosso organismo. Então esse suco vai te dar ele vai nutrir essa célula já nesse primeiro momento, que às vezes você está 6, 8 horas de jejum. Então, e você fazer um suco onde vai ter rico de nutriente, você vai ter outra qualidade no seu dia. Mas o que a gente vê hoje? A dieta da moda ou o jejum intermitente? Aí a pessoa vai lá e come tudo errado na hora que quebra o jejum, né? E não é assim. Uma pessoa que já tem uma resistência, que não gosta, porque eu não sei se vocês, na hora que vão fazer a anamnese, perguntam assim, como que vocês se alimentam no começo? A maioria das pessoas não come de manhã. Não. Que seria a principal alimentação. Ou é o basicão, pão com café. Leite com café. Quando é só um café, não come nada, já mete o café pra dentro e sai andando. Meu E depois Deus tá com do uma céu. baita de uma gastrite. Faz um buraco no estômago. É isso. Então, assim, as pessoas não têm esse autoconhecimento e essa autogestão de se organizar para ter um suco para organizar, para comer, para tomar de manhã, o que comer, você entendeu? Então, assim, é o que eu falo, a gente tem que, o jejum que dá certo, que eu acredito, é você parar de comer mais cedo. E não você ficar mais tempo durante o dia. Então, você fazer um jejum fisiológico com qualidade, aonde você vai dar tempo do seu organismo, que eu falo, na hora de dormir é hora de fazer reparo. Aí, o que acontece? A maioria das pessoas, adolescentes, crianças, tudo sem indo para a escola até, sem se alimentar. Você entendeu? Ou no máximo com leite com Toddy, né? A meninada vira um saci na sala de aula, porque só tem açúcar na cabeça, né? E aí? Mas a hora... Aí rotula errado, né? A gente que conversa bastante disso, né? Rotula a criança errado, porque não tem nutriente, se a gente não tem nutriente. E beber água? Quem que bebe água?
né? E para a parte linfática, o tanto que é importante a água. Com certeza. Né? Não, e quando elas falam que tá inchada, vou tomar um diurético pra desinchar. Meu Deus do céu, tá indo tudo pra trás. Para! Exatamente. Socorro! Ou tomar um diurético, ou ela tá gordinha, vou tomar um laxante pra perder gordura. Aí vai, hipovitaminose, perde as vitaminas, piora, engorda mais, incha mais. Meu Deus do céu, tudo errado. Por falta de equilíbrio. Quando você não tem essa noção desse equilíbrio, é bem isso. Ou é laxante ou é diurético, né? E a comida de verdade? E nutrir célula para funcionar? E esse metabolismo funcionar? Outra chave, eu acho, também pro sucesso do tratamento, às vezes até a paciente faz certo. Ela quer fazer, ela tem essa vontade e até faz, né? O núcleo familiar, uma coisa que você me falou agora que chamou a atenção, olha, eu chamo a família para ir no consultório ou fazer um trabalho com todo mundo. E eu acho que isso é muito importante porque no lipedema em si, às vezes a mulher ela não é bem entendida, né? O marido acha que é besteira, o namorado acha que é frescura, né? Acha que ela precisa malhar e ela é preguiçosa, acha que é preguiça, né? Então, rotula muito a pessoa, né? E eu acho que trazer o familiar para perto e mostrar que aquilo realmente é uma doença, não tem cura, mas ela tem tratamento e ela precisa ser acolhida, né? Eu falo mulher porque é basicamente nas mulheres, né? Mas eu acho que trazer o homem, o parceiro, a parceira, enfim, pro tratamento, a gente consegue melhorar muito mais. Com certeza. Né? Eu mesmo, se eu vou atender criança ou adolescente, eu não atendo primeiro a criança ou adolescente, primeiro eu chamo os pais. Por quê? Legal. Quem vai no mercado é o pai ou a mãe. Quem faz a compra, então quer dizer, vai lá, compra maçã para criança, para adolescente e vai comer hambúrguer. Então a coisa não funciona. Ou a família entra em todo esse contexto, ou a coisa fica muito mais difícil porque não se mantém. E é o que eu falo, não é fazer dieta, que se dieta desse certo, tava todo mundo magro e tava tudo ali. E não é. É todo um processo dessa epigenética. A gente tem a questão também, né, de predominância estrogênica, da forma como esse organismo tá, mas toda essa predominância estrogênica, esse organismo fica desregulado pelo estilo de vida. Isso. Não tem muito, não foge muito. A hora que a gente vai vendo essa questão da importância do sono, a importância da qualidade alimentar, o exercício físico, não tem jeito, né? E Neto, como que assim depois? Tem muita o ganho, né? Depois que faz uma lipo dessa questão em relação à parte do lipedema. Ali na lipo é retirada a célula. Mas aí o que acontece? Ela se reformula novamente por essa predominância hormonal ou não? Hoje, inclusive, teve uma pergunta dessa no consultório. Ela perguntou: o que vai acontecer com a gordura depois que eu tirar? Eu vou engordar? É o que eu explico no consultório. A célula de gordura, ela é feita para estocar energia. Então, eu não estou comendo nada, eu tenho um estoque ali, então eu vou liberando essa energia aos poucos. Onde você lipou, ela não forma mais. Só que o que acontece? Você retirou para sempre aquela gordura dali. Só que não tem como você ficar só com a pele e com o osso. Então, entre aquilo ali, tem algumas células de gordura. E gordura se divide. E gordura se transforma. Então, se você volta a ter um hábito de vida que você come loucamente, a sua ingesta é sempre maior do que o seu metabolismo, você vai voltar a estocar. Vai voltar a estocar. E uma hora aquela gordura reaparece ali naquele local. E aí você vai fazer? Você vai limpar de novo. Vai ter que limpar de novo. Então, tem chance sim de reaparecer a gordura. É menor, mas se você não mantiver o que você já devia ter feito antes de operar, não vai adiantar nada. Então, você primeiro entrou na sua qualidade de vida. Isso você fala no consultório, né? Eu falo você explica, muito. Né? Porque, não adianta nada a gente te operar se você não fizer o antes. Não é ganhar dinheiro, né? Eu não, acho que é levar não a é informação, sobre estética. ter um resultado bom, né? Porque eu falo para as pacientes, inclusive, você no pós-operatório é o meu cartão de visita. Sim. Porque eu não vou sair falando que eu te operei. É você que vai falar, entendeu? Para mim é sigilo absoluto. Então, é absoluta certeza que vai comentar com uma amiga. Que uma comenta com a outra, que uma comenta com a outra. Então, você quer sair bonita
eu preciso que você saia mais bonita do que o que você quer. Então a pressão é muito grande. E a gente fala, não adianta eu te operar se você não tem a cabeça de que você precisa me ajudar a te ajudar. Então não adianta nada você tirar a gordura e manter tudo de qualquer jeito. Ah, já tô magra, vou comer. Agora que ele lipou, agora eu venho. Aí chega lá no consultório, lipo oitenária, nonária, tipo, não adianta, entendeu? Não adianta. Não é fácil. Essa porque a gordura responsabilidade, né, é o que você falou, cartão de visita. Eu falo que assim, o paciente, o seu, o meu, o seu, eles chegam por indicação de outro paciente ou indicação que nem nós conhecemos o trabalho um do outro e a gente vai estar indicando, né? Mas nada como o paciente falar do trabalho daquilo que deu certo, né? Mas depende deles. Né? O boca a boca é sempre o boca a boca que é o melhor e tudo depende da conduta dele. Se ele fizer um bom pós-operatório, ele fez um pré-operatório bom, aí a coisa, o resultado é diferente. Eu tenho certeza disso. E o que acontece? Às vezes lá no consultório, hoje eu faço muita lipo pequena, de pequenas regiões no consultório. Aí chega uma paciente lá e fala assim, eu quero tirar uma gordurinha daqui. Mas a hora que você vai lá, examina, faz a bioimpedância, vê tudo, fala, a sua gordurinha não tá aí, a sua gordurinha tá em tudo. Não adianta, entendeu? Porque não vai ficar legal. Não vai ficar legal. E isso é até pro lipedema. Porque às vezes tem os bolsões de gordura do lipedema, que é onde mais dói. Às vezes, se você lipar aquela região, ali no consultório, com anestesia local, se lipou o bolsão de gordura, que é o que está mais sofrendo o paciente, ele vai se motivar a fazer mais atividade física, porque sumiu aquela prioridade da dor. Isso. Aí começa a se tratar. E às vezes é questão não só estética, mas igual você falou, bolsões de gordura. Geralmente eles estão na face interna, de coxa e perna, né? Então atrapalha deambular, atrapalha a articulação da região, tem um sobrepeso, algo mecânico ali na região. Então tem um desgaste articular, tanto do joelho, quadril, tornozelo. Então, de tirar esse peso ajuda também, não só na estética e na motivação, mas na questão física mesmo. Na desenvoltura em atividade física, porque você vai tirar um negócio que está causando uma dor na pessoa, não é sobre estética, né? Então, você vai melhorar aquilo, a pessoa, vai se animar para começar a se motivar cada vez mais. E quem sabe um dia realmente fazer uma lipo do corpo inteiro, entendeu? E aí o emocional, né, a parte estética vai super, né, e a pessoa realmente dá uma virada de chave, mudou o estilo de vida. Às vezes com um pequeno procedimento você consegue motivar a pessoa a fazer uma mudança. Tem às vezes você pega paciente no consultório que quer fazer cirurgia plástica, né? Aí você vai lá, faz quanto tempo você não faz atividade física? Vai fazer uns 2 anos porque eu tive uma hérnia. Aí você começa a ver que aquela paciente é toda psicológica, porque ela teve a hérnia que desencadeou um problema físico, esse problema físico desencadeou um problema emocional, o emocional derrubou a pessoa. Então, isso é o lipedema, é a pessoa como um todo por causa de uma doença sofrendo, e o corpo sofre, a mente sofre, e a estética muda, e uma coisa leva a outra, né? Então, tudo... E às vezes vai lá no ponto-chave que só quer operar, não quer mudar toda essa cascata, né? É difícil, mas vem difícil encarar isso, não é fácil. Claro que não. Quem que quer tratar mudar? a causa, né? E geralmente o paciente do lipedema, a maioria tem uma obesidade crônica também, né? E ela não é tratada. No mínimo um sobrepeso ali. Um sobrepeso, e às vezes é o preconceito de tomar um medicamento, é um preconceito de trabalhar com outros profissionais, né? Então, a hora que você fala assim, olha, você consegue entender qual é o gatilho emocional que te leva a isso? Né? Então, às vezes não aceita fazer um tratamento com psicólogo ou com psiquiatra, se for o caso, quando é bem indicado, mas é isso, quando você vê aonde que tá a chave de tudo, tá na autossabotagem, tá na falta, inclusive, de autoconhecimento. E o quanto a pessoa vai ter que mudar de vida em casa, né? A parte social, vou ter né? que mudar tudo. Vou parar de tomar minha cervejinha, sair com os amigos, parar de comer na esquina,
não é fácil, né? Porque isso já virou um estilo de vida daquela pessoa, né? Mudar isso é complicado. Por isso mas eu acho que a gente chave é a mudança do estilo de vida. Mudança do estilo de vida, mas a gente vai também, eu falo assim, a gente não pode deixar de ser social. Eu sempre dou esse, né? Às vezes a paciente, geralmente a paciente mulher, né? Ela chega com o lipedema e fala assim, mas a gente tem o hábito de ir à missa ao domingo e a missa depois é a pizzaria. Eu falei, ótimo, você não pode privar seu marido e seus filhos da pizzaria. Só que você não precisa deixar de comer um pedaço de pizza. Mas você pode, antes de sair de casa, ter a sua alimentação balanceada, porque você vai chegar na pizzaria sem fome. Então, um pedaço de pizza vai te satisfazer. Agora, você ficou o dia inteiro fazendo tudo errado no sentido de que, eu não vou comer nada porque eu vou comer uma pizza à noite, né? Então, eu falo que não é nem o 8 nem o 80, é o equilíbrio disso. Então, deixar de viver essa parte social, familiar, né? Não é o que eu falo assim, a gente mantendo essa rotina, a qualidade alimentar, você vai comer um pedacinho e vai satisfazer. Agora, quando você tá com muita fome e você se privou, né? O que a maioria às vezes faz, é onde às vezes acontece tudo isso. E mudar essa qualidade, visualizar que, por exemplo, eu estou nesse processo. Eu preciso conviver com os outros, a família precisa respeitar o processo e também diminuir, né, as saídas, tudo, mas você consegue ir. E tem muita comida de verdade boa que dá para se manter, né? Então é só a gente indo, mas a paciente tem que ter paciência, não é mudar no primeiro mês que não deu certo, mudar o profissional, não buscar olha, isso aqui é prioridade para mim. Eu respeito muito a questão de prioridade, de memórias afetivas, né, de estilo, de qualidade, mas vamos trocar isso daqui por isso daqui. Você quer ver o caos quando você vai trocar um leite. Tanto que as pessoas pensam, mas é o meu leitinho. Eu falo, o leitinho é pro bezerro, né? A gente é gente. A gente tinha que achar leite de humano encaixotado, né? Desidratado, e não leite de, né? A gente vai, mas são hábitos. Então você vai, mas até você conseguir todo esse processo tem uma demanda e tem que ter paciência. Mas a paciência é uma das coisas que às vezes o paciente não tem. Né? Todo mundo quer colocar tudo no 2.0, né? Rápido, né? A informação chega rápido. Eu vou lá no Zé Jorge porque ele mostrou um antes e depois e ficou perfeito. Então eu vou lá porque ele faz milagre, né? Então vou lá. E a hora que ele fala que ele não faz milagre, aquilo pra pessoa frustra. Você tem duas opções. Ou você encara aquilo e muda de fato e tem a sua melhor versão, como você mesma fala, ou não, larga a mão, esquece, né? Ele falou que ele não tá fazendo, né? Então joga isso no profissional. E às vezes tem algumas pacientes que chegam lá e falam assim, você não vai me operar, né? Mas eu vim aqui te ouvir. Eu já sei que você não vai, mas eu vim aqui te ouvir. Daí eu falo, mas é isso que eu quero. Eu quero participar desse processo com você. Aí eu tiro aquela primeira foto dela, que eu vou tirar depois de 2 anos de novo, uma segunda foto. Pra você ver o que você fez, entendeu? Não foi só eu. Foi a gente junto que construiu a sua melhor versão. Então não é simplesmente eu vou lá, opero e pronto, acabou. Tem você, tem o Nutri, tem o vascular, tem 500 mil pessoas, tem a família, tem todo mundo por trás. Aí a gente vê aquele antes e depois chocante. Sem aquelas coisas de internet, de tipo, o antes tá numa luz, o depois tá em outra luz, em outra posição. Você fala, para de enganar os outros, entendeu? Para de querer dinheiro das pessoas. Faz um negócio profissional decente. E aí você vê que a pessoa mudou completamente no antes e depois. Empodera a pessoa real, que é o que, como você falou, né? Olha o que nós fizemos. Não você foi chegou nada assim, plástico. Nós fomos, né, juntos, e aqui a hora que você chegou, e uma coisa que eu acho muito importante, às vezes a pessoa quer a melhor versão do outro, e não aquilo que o próprio corpo entrega, não é? Não se compare com a coleguinha, não se compare com a coleguinha. A sua mama nunca vai ser a mama dela. A sua perna nunca vai ser a perna dela. A sua barriga nunca vai ser a barriga dela. Porque você não é uma pessoa. Nem gêmea é igual. Nem gêmea é igual. Porque tem epigenética, tem o que você come, tem o que você dorme, tem o que você bebe. Tudo influencia. Tem o que você pensa. Tem o que você pensa. Energia, né? Tem o que você vive, tem as pessoas que estão ao seu redor. Tudo muda, tudo muda. É isso. Eu acho que a hora que a gente conseguir mostrar realmente assim para o paciente que é uma soma, né, de condutas
e que depende muito mais do comportamento dele, de todos esses pilares, junto com todos os envolvidos de cada especialidade, aí a gente consegue realmente ter um trabalho bem feito que vai se manter, que aí sim a pessoa vai entender a importância de não se engordar, a importância de ter esse autocuidado, a importância de chegar lá no seu consultório e fazer, pronto, cheguei naquilo que precisava, agora eu quero a minha melhor versão, seja tirar o resto de gordura localizada, seja tirar um pouco de pele aonde ficou, que aí a coisa vai acontecendo, né? E nos grandes centros, por exemplo, em São Paulo, também você já deve ter noção disso, que nos grandes centros tem, às vezes, clínicas que tratam só isso, né? E é uma dificuldade que a gente encontra aqui em Três Lagoas, porque você precisa encaminhar para um bom endócrino. A agenda do cara tá daqui 10 meses. Como é que você vai encaminhar um paciente de lipedema para daqui 10 meses? Não, isso, eu vou te contar uma coisa que me incomodou essa semana. Eu costumo ser super transparente. Eu falo, olha, eu vou pedir os exames e se eu checar algo alterado, né? Por exemplo, um hipotireoidismo, eu não vou tratar porque eu não sou apta a tratar esse tipo de patologia. Eu tenho um colega, né? Eu faço os encaminhamentos e eles são os profissionais na área e eles vão tratar. E aí eu tive que escutar de uma pessoa que ficou chateada porque eu não dei um remedinho para ela, sabe? Se eu desse um remedinho, piorar a situação, isso eu não estou confortável em fazer. Eu não vou fazer, né? Eu não estou apta a fazer não adianta. isso. Você vai tratar algo que você não fica confortável? É tipo eu tratar varizes, imagina. Então, exatamente. Então, a pessoa também tem que ter a noção, né? E isso é importante. Vamos fazer um Instituto Lipedema, Três Lagoas, já né? Tinha que montar, porque não tem aqui. Vascular, eu mando sempre pra Rê. Ela é super acessível. Aí você quer endócrino aqui. É endócrino aqui 10 meses. Aí eu tento ligar, eu falo no celular e tal. Aí até me atende, entendeu? Mas um centro que atende o paciente só, aí você vai para São Paulo, cirurgia do lipedema, R$200 mil. Claro, né, que é R$200 mil, porque então, todos os profissionais estão ali. Se você somar o pouquinho que eu cobro, que a Rê cobra, que a Nutri cobra, que o endócrino cobra, é os mesmos R$200 mil, entendeu? Mas Só aí vai ser um tratamento mais rápido, mais assertivo. E todo mais mundo solução. falando de você, em vez de eu ter que pegar o meu WhatsApp e falar com uma pessoa para atender na clínica dela, né? Toda vez eu falo, paciente assim, 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 aí fica falando nós, entendeu? Em vez de ter uma reunião com o caso clínico, né? Isso. Que é o que falta muito no interior. Eu tenho dificuldade com esse tipo de trabalho também. Né? Então, assim, tá mudando, né? Hoje trabalho bastante com a Rê, tem um ou outro profissional que a gente acaba discutindo algum paciente, mas às vezes assim pouco essa conduta de nosso paciente, nosso, né? Porque eu vou puxar desse lado aqui, acho que a gente precisa trabalhar disso aqui. De repente, a forma como eu falei, tô trabalhando na parte do alimento, puxa em relação, né? Talvez você vai trabalhar com a questão da dor, vai trazer mais confiança para o paciente, vai motivar a fazer. Então aí a gente vai conseguindo ter esse resultado maior, né? Então eu falo assim, a gente tem que entender que isso é um trabalho multidisciplinar, não só no lipedema, como outras patologias crônicas, obesidade, a questão, né, do organismo como um todo, trabalhar esse emocional, né, para tudo que a gente precisa equilibrar esses pratos, né, da saúde, do estilo de vida, do sono, da água, da alimentação, e que não é só aquilo ali específico, uma coisa só, é o todo. Né? E aí eu acho que facilitaria a solução para o paciente, né? A solução vai depender 90% do paciente, a gente vai dar o direcionamento, mas às vezes todo mundo falando a mesma língua, a coisa acontece diferente, né? Com certeza.
Mas eu acho que era isso, pessoal. Eu tenho só a agradecer o sim de vocês, né? Eu acho que foi muito legal. Eu acho que trazer essas informações, a importância de cada coisa é sempre muito, muito esclarecedor, porque muita gente tem muita dúvidas, né? Tanto do será que o meu é lipedema, será que não é? Será que é caso cirúrgico, será que não é? Será que pela alimentação eu vou conseguir? É o todo que vai a gente conseguir um resultado melhor. Certo? Com certeza. Obrigado, Rê. Obrigado, Rê. Foi um prazer aí falar sobre isso com vocês, com profissionais que eu confio. Sim, e espero poder ajudar muitas pessoas aí. Com certeza. Vamos levar bastante disposição, com certeza. Que tenhamos outros temas, né? Tenho certeza que tem muitos temas que a gente consegue trabalhar aí junto. Vamos sim, com então certeza. Tá bom, gente. Muito Obrigada. obrigada. Obrigado. É.